Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa friaca do interior de São Paulo, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Hoje é dia 27 de agosto, sim, estamos chegando no fim do inverno, logo primavera, e temperatura caiu bastante aqui no interior de São Paulo. Estou em Jundiaí, interior de São Paulo. Se você está em algum lugar que está abaixo, agora 17 graus, mas eu acordei, estava digno 7, tá? Então me diga aí, por volta das 6h30 da matina, qual era a temperatura na sua casa? Pessoal, hoje o Clube dos Dividendos se transforma no Dividend Club. Por quê? Falarei sobre um ETF gringo, tá? Que é o WQDV, um ETF bem interessante, o iShares MSCI World Quality Dividend, ESG, que mudou o benchmark recentemente, agora tem a palavra ESG, tá? O que pode causar um certo frisson ou, de repente, alguém ficar ressabiado. Nós vamos olhar aqui para os dividendos e os principais ativos que esse ETF investe. E no final do vídeo, vou comentar com vocês a plataforma que nos conecta a investir nesse ETF direto, tá? Mas a gente vai falar sobre performance, vai falar sobre como você pode achar esse ETF, né? Em quais geografias você pode achar esse ETF para investir, tá? A plataforma vai nos conectar com a geografia do Reino Unido. Top 10 empresas que o ETF investe, que o fundo investe, e os seus setores também. Algumas regrinhas básicas aqui do ETF que é importante. E aí nós vamos para o Valuation, tá? Já dentro da plataforma Xstation 5, que vai falar sobre fatores chaves, performance, portfólio novamente, a análise gráfica dele que está à direita aí, né? Nessa plataforma gráfica que é a Xstation ou a Xstation 5. Eu vou comentar sobre o Price Action que está voando, né? Tanto do DivB, que é o ETF do vídeo anterior, porque eu postei para vocês, inclusive falarei sobre o vídeo anterior para vocês visitarem. Fato novo aqui no Clube dos Dividendos, falar sobre ETFs, falar sobre ativos gringos. Recentemente eu comecei a produzir conteúdos, quero que vocês deixem nos comentários o que vocês acham desses conteúdos gringos aqui no Clube dos Dividendos, ou Dividend Club. Tá? Eu sou o Bruno Mazzoni, disclaimer acabou de passar na telinha para vocês. Seja muito bem-vindo ao canal, pessoal. Pelo menos uma vez por semana, pretendo entregar para vocês curiosidade. Que curiosidade é essa? Sobre ativos gringos, principalmente ETFs e empresas que pagam bons dividendos. Tá? Então, as aristocratas, as empresas que pagam mais dividendos, Dividend Kings ali, vou estar sempre comentando com vocês. Hoje, iShares, BlackRock, muito conhecida. Vamos falar sobre o WQDV. É um ETF razoavelmente recente, pessoal. Foi lançado em 2017, mas que não faz daí 2 anos, mudou, né, o benchmark. Tá? Agora o benchmark ali também engloba, tá, o ESG. Então a gente vai olhar com carinho para você que está de olho em empresas que têm ali a governança, tá, ou a sua produção, seja de serviço ou produto, conectado aí com uma energia limpa, conectado aí com o mundo mais ESG. Bom, gosta desse tipo de assunto? Gosta de dividendos? Vamos lá. Esse ETF aqui, segundo a própria classificação da BlackRock, vai ter um risco ali de 1 a 7, mais para o olhar de 6. Tá? Então, sim, é um investimento que você vai ter ali um certo risco, apesar de distribuir dividendos. Como eu falei para vocês, foi criado recentemente, 2017, o benchmark é esse MSCI World High Dividend Yield ESG. Tá? Antes era só o MSCI World High Dividend Yield. Agora não mais. Agora coloca ali o ESG. É interessante para a indústria. Com certeza a BlackRock tem ali incentivos fiscais, por exemplo, para se criar ETFs, índices que se conectam com o mundo ESG. Esse aqui não é diferente. A sopinha de letras, pessoal, para quem não observou, é WQDV. Tá? No final do vídeo, não se preocupe. Vou entregar para vocês plataforma, vou deixar link na descrição, que é a plataforma que eu venho utilizando, que conecta a gente a geografias que não só dos Estados Unidos, mas também do Reino Unido, para investir diretamente, tá? Que é essa Xstation 5, tá? Bom, o que a gente pode colocar aqui, pessoal? Combinação aí de crescimento e capital e renda, né? Esse MSCI tem empresas super conhecidas, a gente já vai chegar às empresas. Custo, pessoal, não tem ali um custo muito alto, também logo a gente chega no custo, mas vocês podem perceber aqui que é um ETF, tá, que teve boa rentabilidade, tá, nos últimos anos. Isso é interessante e é um ETF que está ligado a qualidade, dividendos e, no final das contas, se você também procura, tá, ESG. Então eu sei que essa sigla para uns é interessante, para outros não. Tá? Logo já chego aqui ao top 10. Você pode encontrar esse ETF na Áustria, na Dinamarca, na Finlândia,
na Eurozone aqui, né? E não nos Estados Unidos. Então, talvez, pessoal, seja um ETF fora do radar, porque não conseguimos conectar a investidores da NYSE ou em localização norte-americana, somente na Europa, tá? Então, a localização que eu posso investir via plataforma XStation, por exemplo, que eu já mostro para vocês, é do Reino Unido, United Kingdom, tá? É a Bolsa de Valores de Londres, tá? Top 10, onde essa empresa investe? Aí a gente volta para os Estados Unidos. Então, a gente não tem acesso aos Estados Unidos, mas a boa parte das empresas tem base nos Estados Unidos, né? Então, 51,61% das empresas que o ETF investe é nos Estados Unidos, 8% na Suíça, 7,5%, quase 8% também no Reino Unido, depois vem Japão, Alemanha, França, Canadá, Holanda, Itália e Austrália, tá? Bom, vamos lá. As principais empresas são a Roche, Holding, tá? Home Depot, Apple, Johnson & Johnson, Microsoft, Novartis, SAP, essa Accenture, tá? Pfizer e essa Amgen, tá? Porque eu não saberia dizer para vocês, tá? Quase falei Amazon, tá? Mas acho que não é Amazon, é Amgen Incorporation, tá? Então temos aqui essas sendo as principais empresas que o fundo investe, tá? Em termos de setores, tecnologia da informação, tem algumas techs ali, healthcare, tá? Principalmente farmacêuticas, industrial, financeiro, tá? E consumo, certo? Esses são os principais, as principais teses, os principais setores que o ETF investe. Esse material aqui, pessoal, ele é oficial da BlackRock. Então, vocês se colocarem aí WQDV Holdings ou WQDV Investor Relation, né? IR, você vai chegar nesse site querido aqui e você vai conseguir baixar esse PDF tranquilo, né? Falando sobre as políticas do fundo. Eu já vou direto para os fatores chaves aqui, onde a gente consegue pelo menos ter uma noção do tamanho, frequência de dividendos. Vamos começar com a frequência de dividendos, distribuição, que é ou semestral ou anual. Geralmente, pessoal, por ter empresas ali que não são tão cíclicas assim, semestral, 2 vezes por ano. Então, bom, mete bronca, você vai ter ali especificamente o seu dividendo, tá? Isso é uma parte importante. Que mais que nós podemos colocar aqui para vocês, tá? O rebalanceamento também é importante, junto com os dividendos. Aí 2 vezes por ano, no máximo, você vai ter um rebalanceamento dos ativos, tá? Que ela investe, certo? Quem faz gestão é a própria BlackRock da Irlanda, tá? Então a BlackRock lá da Irlanda, Dublin, com muita cerveja, tá? Fazem cerveja verde do dia de São Patrício, fazem então a administração desse fundo. Pessoal, eu acabei comentando e eu achei que estava aqui e não está. Lógico que está. O custo de 0,38 anual, tá? Então esse aqui deve ser o custo, exatamente. Tá? Esse é o custo do fundo passivo. Deixa eu ver se eu tenho ele mais claro aqui para vocês no overview. Não terei. Então aquele preço, aquele custo de 0,38 é o que você vai ter, tá? Anualmente falando, certo? 0,38 de total expense ratio, tá? É o que você vai ter, exatamente. Tá? Esse é o custo do ETF. Tá? Pessoal, esse geralmente é o custo que você tem nos ETFs. Tá? Não muda muito. Benchmark, a gente vai ter, né? Recentemente, nós tínhamos o High Dividend Yield, agora só adiciona o ESG. Para o valuation, tá? Eu gosto da plataforma aqui da XStation, que é um pouco mais atualizado. Tá? E como tem negociação diária, a gente consegue pegar aqui de novo, né? Mais atualizado. Então hoje não é um ETF barato. Esse ETF foi sugestão feita lá no vídeo do NDIV, do DIVB. Tá? Então um inscrito comentou para fazer análise do WQDV. Pessoal, vejam que é WQDV e aqui na plataforma do XStation United Kingdom. Tá? Então nós, caso queiramos investir, vamos investir na bolsa diretamente de Londres. Tá? Tem um preço-lucro de 18,7 vezes, não é um preço-lucro muito agradável. Tá? Um preço sobre book, né? Um preço sobre PVP, né? 2,8 também não. Tá? Mas entrega aqui um ROI de quase 30. O relatório de custos totais, né? Ou seja, o custo de administração do fundo é de 0,39 ao ano. Tá? O desvio padrão, volatilidade aqui de 15,64 e o dividend yield de cerca de 2,55 em dólar. Tá? Então aqui ele é distribuído em dólar, importante comentar. Tá certo? A performance, pessoal, vamos lá para a performance no próximo quadrante. A gente vai ter os dividendos aqui primeiro. Retorno de dividendos. Cerca de 2 retornos ao ano, como eu falei.
8 centavos de dividendos, 9 centavos, tá nessa casa, tá? Se a performance melhorar, os bolsos subir, etc., pode subir ali de repente para 11, 15 centavos de dólar por semestre, é isso que você deve receber. Datas cortes, tá? Entre maio, primeira quinzena, e novembro, primeira quinzena, tá? Pagamento você vai ter ali no mesmo mês, tá? Tanto em maio como em novembro do mesmo ano que a data corte foi colocada. Retorno anualizado, pessoal, nós temos aqui em um ano, 12 meses, 15,48%, ótimo, né? Em 3 anos, 7,91%, também legal. E em 5 anos, 8,89%. Aqui é retorno total, já contando com dividendos. Portanto, pessoal, olha, se você quer ali, de repente, aquela, não digo renda passiva, né? Porque não considera aportes mensais, tá? Na estratégia de um aporte anual ou na estratégia de aportes mensais, esse tipo de rentabilidade aqui é bem ok, tá? Bem interessante mesmo, tá? Bem interessante mesmo. Então, eu teria ali um retorno total acumulado, né? Year to date em 2024, anualizado, perdão, 11,59, 3 anos 25,64, 5 anos acumula já 53,8%. Para um ETF, pessoal, isso aqui é bonança, né? Para um ETF fora do radar, que não negocia nos Estados Unidos, é mais bonança ainda. Então, esse vídeo aqui e esses conteúdos gringos que eu vou trazer para vocês, com suporte aqui da Xstation, tem como principal objetivo mostrar para vocês informações relevantes sobre ETFs fora do radar e também ETFs famosos. Por isso que pausa o vídeo agora e deixa um comentário. Brunão, analisa esse ETF, analisa essa estoque, tá? Eu vou querer bastante. Aqui na própria plataforma também, né, fazendo merchan da Xstation, você pode achar as principais ações investidas. Aqui é top 5, não é top 10. E os principais setores, tá? Essa Roche aqui, poxa, minha ignorância não me deixa dizer, mas eu acredito que seja healthcare, né, farmacêutica, certo? Laboratório. Já a plataforma gráfica, do lado direito, é o WQDV, né, o ETF que a gente está falando. Eu vou dar um super zoom aqui, tá? E aí comento para vocês o seguinte, eu considero, até dá para a gente ir para essa tela aqui, eu considero o ETF esticadão, sem dúvida nenhuma. Liquidez, pessoal, não é uma maravilha, então o volume ali não é uma maravilha, embora esse gráfico aqui eu não contemple volume, porque estou mais analisando até onde ele pode chegar, tá? Nós estamos vivendo num momento, pessoal, de curva de juros, Europa cedendo, juros de fato na Europa cedendo, e nos Estados Unidos, a curva de juros cedeu, os juros ainda não. Então, é bonança, tá? Minha opinião, é momento de se comprar as Big Techs? Não. Eu gosto mais da velha economia nesse momento. Então, setor de óleo e gás, setor de mineração, setor de distribuição de energia, geração de energia, distribuição de óleo, de gás natural, é onde eu estou olhando. Então, ETFs mais conectados com o Dow Jones, ETFs de empresas de pequeno e médio porte, como o Russell 2000, sem dúvida nenhuma. É esse tipo de mundo que eu estou vendo. Mas quando a gente vai para um ETF como esse que eu estou comentando com vocês, que é o WQDV, é uma sopa de letras chata, né? Mas esse ETF que tem grandes indústrias, farmacêuticas, healthcare, tá? Mais do que tecnologia, apesar de ter uma Apple lá nos top 5, tudo bem, né? Top 5 dela, voltando aqui para a Xstation na parte de comentários sobre o portfólio, nós temos aqui a Apple performando como quarta colocada, tá? Quarta colocada em termos de volume. Mas Home Depot aqui é consumo e o consumo não muito substituível. Então a Home Depot consegue, via atividade econômica, por exemplo, não oscilar muito, tá? Tem produtos substitutos ali, certo? Johnson & Johnson, Health and Care. Roche também, Roche, não sei, Health and Care também, certo? Então eu vejo que é bem mais defensivo do que está conectado, por exemplo, a um QQQ, né? A Nasdaq ali feroz, porque o múltiplo está muito mais alto do que o dele. 18 vezes lucro é uma maravilha? Vamos lá, os fatores chaves aqui. 18 vezes lucro é uma maravilha? 2 vezes 8 patrimônio é uma maravilha? Não. Por isso, pessoal, a minha ideia aqui com esse vídeo é apresentar o ETF. Eu fiz isso, né, no vídeo anterior sobre o DIVB, tá? Esse vídeo aqui, eu vou tentar deixar na descrição ou nos cards para vocês, apresentar e falar, olha, plataformas como, por exemplo, a Xstation, a gente pode cadastrar a ordem limitada, de repente você buscar o desconto por preço. Aqui, pessoal, eu tenho o desconto entre 6 e 26, 6 e 1. O que é legal? O preço nominal. É um ETF baratinho. Tô falando de um ETF aí que tem tudo aquilo que eu comentei com vocês de posição, as top 10, depois as top 5, tá? Que tem um alvo em 7,62, 8,2. Então o meu intuito é colocar aqui um ETF abaixo de $10,
fora do radar e que tem empresas de valor, não necessariamente somente empresas de crescimento, como os ETFs mais conectados com a Nasdaq hoje. Tá? Então é isso que eu estou norteando. Vou falar para vocês que o WQDV é o top 1. Não, o DIVB para mim está mais interessante, mas não deixa de ser mais um ETF aqui para colocar no bolso, caso você esteja procurando essa renda aí para tentar bater a inflação em dólar. É isso. Tá? A gente está falando aí de 7%, 8% ao ano, tá? De expectativa nesse ETF aqui, justo, tá? Bem justo. Certo, pessoal? Vou deixar o convite para o vídeo anterior que eu fiz do ETF DIVB, tá? Esse ETF é o novo WQDV negociado no Reino Unido. Quer ter acesso, de novo, às informações aqui para comparar, fazer valuation, análise fundamentalista quantitativa? É o XStation, que é a plataforma que vai estar na descrição para vocês, é a que eu estou utilizando, que eu mais acho interessante. Você vai ter acesso lá a 0800 a uma conta demo até da plataforma XStation. Caso vocês se interessem, tá na descrição, tá? E o vídeo anterior fala um pouquinho do DIVB, também convido. No mais, pessoal, um grande abraço, obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.